Então vamos lá? Bom, eu fui convidado para um evento muito importante aí do mercado financeiro nessa semana, na terça-feira, foi no dia 20/8 aí. No evento estava o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, estava o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, estava o Dário Durigan, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, estava o Gustavo Guimarães, que é o secretário executivo do Ministério de Planejamento e Orçamento, estava o Mansueto Almeida, que é o economista-chefe do BTG, né? Estava o João Pedro Nascimento, que é o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a polícia do mercado financeiro estava lá também, estava o secretário de reforma, que é o Marcos Pinto, estava todo mundo e os banqueiros. E o mercado financeiro, de modo geral, ali também estava presente, né? E lá foram discutidas algumas coisas aqui. Eu falei para vocês que ia participar do evento, tinha sido convidado ali. Raul, você foi convidado por quê? Você chegou nesse nível de importância? Não, eu tenho uns amigos que me chamou lá. A gente fez a parceria com o BTG Pactual, né? E daí o evento é do BTG Pactual, então a gente ganhou uma cadeirinha ali. Eu não tive um espaço no palco, gente. Não pude ficar ali discutindo nada, não. Fiquei lá na audiência, caladinho na minha, não dando muita opinião, não, para evitar constrangimento aí. Mas ele foi muito interessante porque discutiram alguns temas de suma importância para os próximos anos do Brasil. E não adianta você torcer o nariz, né? Falar assim, nossa, mas o mercado financeiro faz um evento com Haddad, faz um evento com um governo de esquerda. É claro que faz, né? Faz com o governo do que for, porque não tem como a gente discutir política monetária ou discutir os próximos anos dos investimentos no país sem perguntar para o ministro da Fazenda. É impossível não perguntar para ele quais são as intenções dele, né? Então começou exatamente às 9h10 ali com a abertura com o Haddad. Subiu lá o Andrade, como a gente chama ele aqui, né? Não sei se ele gosta do apelido. E a gente chamou a perspectiva econômica brasileira. E aí ele começou a falar sobre o que ele pensava. A grande verdade é que, inclusive, né, o Mansueto Almeida, que estava lá fazendo a moderação junto com ele, chegou a dizer que os economistas erraram as previsões dos últimos 4 anos no Brasil. O PIB foi sempre maior, né, nos últimos 4 anos, desde 2021, foi sempre maior do que o mercado financeiro estimava que ia ser. Então o Brasil está numa zona de crescimento, é claro. Aquela super safra teve a ver ali, a gente teve uma questão do agro que se desenvolveu mais, e além disso a gente teve outros números ali que colaboraram. E daí estava conversando exatamente sobre isso e o Haddad falando, né, que ele tinha perspectivas de ver o Brasil ainda maior, falou que ele comeria a terra desse país, que ele tinha vontade de comer a terra desse país, falou que ouviu isso do Blairo Maggi. E assim, foi bem interessante o diálogo ali, mas mostrou um Haddad completamente otimista com os números do país, né? E sinceramente o pessoal do mercado financeiro ficou, pô, né, realmente, tá fazendo sentido ali, alguma coisa. Conseguiram, né, diminuir o tamanho do déficit que teria, o déficit previsto também não foi executado do tamanho que foi. Se colocar o Lula na caixinha, o resumo é esse, né? Se colocar o Lula na caixinha e pedir ele de falar para os próximos 2 anos, talvez a gente consiga aí ter 2 anos de crescimento muito interessante no Brasil. É claro que o Haddad não podia falar isso, né? Falou pelos pobres, o que a gente tá fazendo aqui e tal. A cada 5 frases ele tem que terminar uma falando o quê? É pelos pobres, é alguma coisa, porque senão o governo mata ele, porque o Haddad já tem problema. Não sei se vocês sabem, mas o Haddad na esquerda, né? Ele tem problemas por não ser tão de esquerda quanto deveria ser, e na direita ele tem problema por ser muito de esquerda. Você vê que o Haddad tá num lugar que todo mundo odeia ele. Deve ser difícil ser o Haddad. Então começou aí, e ali você conseguiu ver algumas perspectivas e mostra que o governo tá bem otimista com os números, acreditando que as coisas vão bem e que se a gente colocar o país no eixo, a gente tem uma chance de apresentar um grande crescimento. E o Haddad falou também sobre a simplificação econômica, sobre essa reforma que nunca tinha conseguido passar. Agora, a reforma para 2030, não sei se a gente consegue, até lá também acho que a gente vai modificar antes, mas assim, dentro do mundo que o Haddad desenhou na cabeça dele ali, o negócio tá vindo bem, né? Aí bateram palminha lá pro Haddad, papapá, e entrou o Roberto Campos Neto. Eu queria ter deixado os dois no palco ao mesmo tempo ali, mas infelizmente não aconteceu, ia ser mais divertido. E aí quem foi entrevistar o Roberto Campos Neto foi o próprio Salluti, que é o CEO do BTG Pactual, né? Ou seja, o cara que manda na porra toda. Aí tava ali conversando, aí a política monetária brasileira, o Roberto Campos Neto, né, já começou a defender o mandato dele ali, começou a defender o porquê que a taxa de juros no Brasil não tinha caído, etc, porque o Haddad tinha essa questão antes, lá no evento ele não falou, mas ele já tinha dito isso antes, né, o governo vive dizendo que a taxa de juros está muito alta, e daí o Roberto Campos Neto começou a dar umas alfinetadas também na galera, por quê? Porque o pessoal não estava defendendo em termos técnicos, né, o que ele disse foi que ele sempre utilizou termos técnicos, é absoluta verdade, tá? Então ele usou termos técnicos para defender a taxa de juros do jeito que estava, pra gente não ter uma inflação descontrolada, que por isso o Brasil conseguiu, né, crescer ali até e estava conseguindo apresentar uma boa solução, e ele disse que espera, né, deu uma alfinetada em todo mundo ali do governo, disse que espera que o próximo presidente do Banco Central, o mandato dele acaba em 6 meses, espera que o próximo presidente do Banco Central não seja julgado ali pela camisa que ele veste, né, e isso aí é uma questão e muito mais pela questão
questão técnica, que é o caso dele ali. Então, ele foi o primeiro presidente independente do Banco Central da história do Brasil. Imagina o que é isso, né? É o primeiro presidente e que não pode ser cortado a qualquer momento. Então, terminando o mandato dele, a gente tem uma perspectiva aí. Só que aqui vem a tristeza, porque todo o mercado financeiro gosta muito do trabalho do Campos Neto, né? O Campos Neto, ele segurou aí a economia brasileira, na opinião do mercado financeiro como um todo, durante esses anos e fez um trabalho impecável. E agora a gente tem só mais 6 meses de mandato dele, então o clima geral é de né? Vai fazer falta esse cara. Quando ele terminou ali as explanações dele, inclusive mostrando que a inflação de serviço está alta no mundo inteiro, né? Falou sobre os banqueiros centrais do mundo, o pessoal bateu palma, aplaudiu o Campos Neto de pé, você acredita? Levantou todo mundo, lá, bateram palma pra ele de pé. Então, isso aqui foi muito interessante. Logo depois disso, a gente teve alguns eventos ali, que foi a política fiscal e seus efeitos sobre a economia, daí explicando sobre como ficam essas reformas e tudo. E eu vou te dizer, na opinião do mercado financeiro ali, as reformas do jeito que foi feito até agora, parece que a galera tá gostando. Raul, mas não tá criando imposto pra um lado, pro outro. Bom, eles arrumaram boas soluções ali, porque na conversa ali tava todo mundo animado e tarará, e aqui foi. Aí depois dessas questões aqui, o que a gente fica de resumo, né? As 3 aqui que se referem à economia brasileira, o cenário pra eles ali era um cenário de otimismo. A bolsa brasileira continua barata, todo mundo bateu nisso, né? O PL muito baixo, a gente olhando a bolsa dolarizada muito baixa, e exatamente por isso você tá comprando boas empresas lucrativas nesse momento e sem maiores problemas. Então, todo mundo do mercado financeiro meio que alinhado ali no sentido de que, olha só, né? O Brasil surpreendeu, tá crescendo mais do que a gente esperou que ia crescer, mas atenção ali à China e aos Estados Unidos que eles podem pôr tudo a perder. Era basicamente isso que tava na discussão ali, porque os Estados Unidos e a China estão com problemas ainda internos e isso afeta muito a nossa economia, coisas que eu já tinha dito aqui pra vocês anteriormente, né? Mas assim, eu queria saber de você, você tem essa impressão também? Porque muitas vezes, né, o mercado financeiro ali, ele tem uma ideia muito diferente do que a população em geral, daquilo que tá funcionando, daquilo que não tá funcionando. Eu vi eles muito otimistas e eu vejo aqui no YouTube os investidores pequenininhos, né, ao contrário desses gigantões, sempre preocupados com as coisas, parece que as coisas não tá caminhando e tal, e essa galera, ó, tranquila ali, falou, pô, tá indo, o negócio tá funcionando, parece que as coisas estão muito mais calmas. Acho que eles observam mais o cenário de perspectiva do que aquilo já executado, né? E as perspectivas pro Brasil, nos últimos meses aqui, elas melhoraram bastante, então foi isso. Aí depois disso foi a reunião sobre o crescimento de mercado de capitais, né? O número de assessores e o número de pessoas investindo tá crescendo, é totalmente correlacionado, a gente nunca teve tantos assessores no mercado brasileiro, tem fundos crescendo, etc. A renda fixa, poxa, nessa taxa de juros, né, com CRI-CRA nas estrelas ali, sem muitas perspectivas ainda de um crescimento interessante nos IPOs, etc, porque a economia ainda tá precisando desse corte na taxa de juros ali para a gente voltar a crescer, mas um otimismo também nesse sentido que o mercado financeiro nunca foi tão grande, né, no Brasil ali em números absolutos, como nos últimos anos. A gente teve um crescimento exponencial aí e estamos tendo um crescimento cada vez maior, com empresas se financiando, utilizando esse crédito aí, que antes não estavam utilizando, mas com críticas ali à nossa taxa de juros. Muita gente fala, a taxa de juros brasileira é complicada, tal, o presidente CVM deu uma puxada ali, bancos brasileiros cobram juros muito altos, ok, que é por causa do risco do Brasil, ok, que é por causa da Selic, mas estão cobrando mais caro ainda que isso, né? E tá complicado, deu uma chamadinha nos banqueiros ali e ficou por isso mesmo. E daí, discutiram depois disso os próximos passos da reforma tributária e aí a gente consegue entender que o mercado financeiro tá acompanhando de perto a tal da reforma e tem feito cobranças muito duras ali para aquilo não passar despercebido, não passar ali de um jeito que prejudique aí os investidores de modo geral. Em suma, basicamente foi isso. Raul, mas não tem uma bomba, um negócio, uma notícia privada, um trem que... Uma fofoca, tem uma fofoca que 2 gestores de fundo estavam brigando, mas isso eu não vou contar porque acho que brigaram no palco, Foi assim, teve farpas, mas isso é fofoca, né? E aí, depois que terminou o evento, eu fiquei com boas impressões ali, parece que as coisas estão estabilizadas, as 2 forças, né, ali estão bem reguladas no momento e que a gente parece ter uma boa perspectiva aqui para o nosso país. Vou deixar de investir lá fora por isso? Claro que não, né? Vamos investir, diversificar sempre, mas vocês me perguntarem a minha opinião geral é de que eles estão confiantes todos ali. Talvez confiantes também, porque tem acesso a mais informações do que a gente, do que chega aqui para nós, né? O público em geral, porque isso pareceu muito tranquilo para quem tava daqui há 2 semanas atrás discutindo o fim do mundo, aí também a bolsa subiu, tal, os números começaram a melhorar, o Lula ficou mais na maciota, parece que as coisas estão se encaixando ali. Mas, vou dizer para vocês aí uma coisa, né? Enquanto a população geral fala coisas aí sobre o Andrade, eu vou ler ipsis literis. Eu escrevi
escrevi aqui o que o André Esteves disse sobre o Haddad. Esse aqui talvez vai surpreender vocês, né? Porque o André Esteves é um grande crítico aí da esquerda de modo geral. E eu anotei o que ele falou sobre o Haddad, que eu falei assim, não, se eu falar isso aqui no YouTube e não falar ipsis literis, vão dizer que eu tô puxando o saco do Andrade, né? Mas observe aqui com a palavra André Esteves. O ministro tem sido um lutador para entregar uma economia consistente numa trajetória saudável e inclusiva. Todos nós do mercado sabíamos que entregar as metas era uma dificuldade quase intransponível. Mas quase não é intransponível. Haddad conseguiu a habilidade política para mudar a trajetória desenhada, agora segue muito mais confiante com o alcance das metas do arcabouço esse ano. Temos dúvidas para os próximos anos, mas não duvidamos do empenho do Haddad. Resumindo, não é o Haddad que é o problema, né? Temos dúvidas, mas não é com o Haddad. Não é um exagero dizer que o Haddad tem sido um herói da economia brasileira e levando o Brasil para onde ele merece. A surpresa com os resultados fiscais e o crescimento da economia tem sido um brinde a isso. Essa aqui foi a abertura do evento, feito pelo próprio André Esteves aqui. Herói, eu achei um pouquinho... Mas fica aqui, temos dúvidas para os próximos anos, mas não duvidamos do empenho do Haddad. Eu acho que essa frase resume tudo, né? São vários elogios aqui ao Haddad, mas temos dúvidas sobre os próximos anos, não? Aqui, cara muito mais esperto que a gente, com muito mais tempo de mercado. Eu sempre falei para vocês, isso aqui eu sempre acreditei, né? Que a gente tem ali um ministro da Fazenda que precisa lidar com o presidente da República, né? Então, acho que talvez o mercado financeiro veja o Haddad com olhos melhores ali do que a população de modo geral. Primeiro porque esses impostos de taxinha, Shen, sei lá o que, isso aí não afeta muito o mercado financeiro em si, né? E segundo, porque o Haddad, ele conseguiu comunicar-se bem com a Faria Lima ali, enquanto, né, o Lula não estava conseguindo se comunicar bem. Eles devem ver ali o Haddad mais como uma pessoa que está mantendo as coisas em ordem, segurando um pouco esse ímpeto do Lula, talvez, de gastar muito mais dinheiro do que a gente deveria gastar nesses próximos anos. Achei interessante trazer isso aqui para vocês, né? Lembrando, eu li aqui as impressões das pessoas e disse as opiniões do mercado financeiro. A opinião aqui sobre o Haddad é do André Esteves. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o que ele disse, ipsis literis no evento. Porque senão vai ter um monte de gente comentando aqui, o Raul agora gosta do Haddad. Eu não tenho nada a ver com o Haddad, nunca tive nada a ver com o Andrade. Eu tô por fora disso aí, nunca conversei com ele, nunca tomei café com ele. Eu achei meio loucura esse rolê do mercado tá com boas impressões nos próximos anos. Eu achei que eles iam ficar um pouco em choque com esse fim do mandato do Roberto Campos Não, Neto. eu acredito que como o próximo escolhido pro Banco Central até o momento é o Galípolo, né, que é uma indicação do próprio Roberto Campos Neto, acredito que é isso. E o Roberto Campos Neto vai fazer o que da vida agora, você sabe? Segundo ele, vai se envolver em uma empresa que mistura tecnologia e finanças. Ele tá procurando. Se quiser comprar um pedaço aí da UVP Analítica, mistura tecnologia e finanças aí, orçamento doméstico, lá o que estamos interessados. Foi uma dica que ele te deu, não foi não? Não, deve ser a dica. Uma cantadinha, eu tô dando uma cantada aqui nele, se quiser, manda inbox, a gente tá faturando algumas dezenas de milhões e estamos interessados aí nessa sociedade, tá? Se você tiver dinheiro, se não tiver também, não vem me mandar mensagem também não, porque de gente com ideia boa, o inferno tá lotado. Então, é basicamente isso aqui. Raul, quero aprender a investir, né, pra não ficar dependente desse tipo de impressão, porque vocês sabem, né, na queda a gente compra mais, na alta é bom que valorize o que a gente comprou na queda. Então, é basicamente todo cenário, é bom pra quem sabe o que tá fazendo, e quando o Brasil tá em queda, pode ser bom investir, e quando o dólar tá caindo, é bom investir em dólar, quando o dólar tá subindo, é bom tá investido já, e assim a gente vai lidando. Você não precisa, faça como esses caras, né, invista em absolutamente tudo. O portfólio, nenhum deles, eles falam assim, o Brasil tá indo bem, aí você vai olhar 48% no exterior, né, meu lindo? É nas offshores, é nas trusts, isso aí é o que eu aprendi, né? A gente observa o que essas pessoas fazem com o dinheiro delas e não o que elas falam. O que elas falam, porque isso aí é muito mais complicado, né? Muitas vezes o que fala tem muita politicagem ali envolvida. Então, se você quiser aprender a investir sem politicagem, né, no sincero, pra ouvir aquilo que eu não posso dizer aqui no YouTube, inclusive pra explicar da forma que eu não posso comentar aqui, eu te recomendo acessar a UVP, clica no botão Faça Sua Análise de Perfil. Lembrando, né, que para os alunos da UVP aí, nessa segunda-feira, a gente tem uma discussãozinha sobre as perspectivas ali, de modo um pouco mais privado, a gente consegue conversar com um pouco mais de liberdade do que o YouTube me permite. Então, quem é aluno da UVP, segunda-feira tem aula, quem é aluno da UVP, quem foi aluno da UVP antigo, só pedir pela UVP sempre no suporte, para você entrar na aula de segunda-feira. Lembrando também que foram liberadas 2 masterclasses aí, né, uma da marcação do Tesouro, tá muito interessante agora, e foi liberada uma masterclass também para todos os alunos também sobre o mercado global, investimentos no Nikkei e no DAX alemão aí, Nikkei é o índice japonês e tal, e na China também, a gente tem falado bastante sobre isso por razões óbvias. Se quiser entrar na UVP e fazer parte dessa comunidade, alvp.br, clica aqui no botão Faça Análise de Perfil, preencha aqui esse questionário para mim. Se você já ganha aí pelo menos mais de R$4.000 por mês, eu ganho 15, 20, 30, 100, né? Tudo isso aí a gente consegue resolver para você. Se já ganha mais de 4.000, entra.
vai ser importante para você vai conseguir ter acesso a uma plataforma de investimentos exclusiva, fechadinha pra gente. A gente emite cartão de crédito, conta global para você, né? Conta em dólar, Raul, conta em dólar. Mas no Brasil não pode ter conta em dólar? Pode. Fica tranquilo, é fora do Brasil. A gente abre conta em dólar para você e tudo mais, preenche aqui bonitinho e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, né? Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem acordo melhor, não. Tem? Não tem. Beijo pra vocês. Até amanhã. Abraço, Andrade!